Meus queridos, estamos aqui, 2026 já começou e nós começamos já diferente com o nosso primeiro Tablescast. Pastora, seja Prazer, bem-vinda. muito obrigada por me Pastor Ryan, receber. seja bem-vindo. Gente, esses aqui são os pastores fundador da Tables Global, né? Tudo que nós vivemos como igreja, Deus trouxe a visão para eles e sou muito grato. E hoje nós vamos ouvir essa história, como que começou, como que foi a inspiração e que a Tables hoje, essa igreja diferente, que todo mundo vê, né? De um formato diferente, a paleta de cor diferente, saiu daquela parede preta e agora nós estamos na parede bege, aquela logo, né? Que quase ninguém fala assim, o que é isso? O que é Tables? Então hoje vocês vão conhecer e não é só apenas conhecer, entender o que Deus colocou no coração deles. Amém. E o que nós estamos vivendo como igreja através do que Deus colocou na vida desses dois aqui, ó, que me Amém. inspiram. Se apresenta aí, pastor. Sim, primeiramente, Ed, muito obrigado as forças, né? Uma coisa que eu sempre admiro a você é que você sempre está querendo, né? Não somente proteger a visão do Tables, mas ajuda pessoas a entender cada vez mais a simplicidade, a beleza e a inovação do Tables. Então, eu só quero primeiramente agradecer você por essa oportunidade. Porque às vezes, né, a gente como pioneiros, fundadores, a gente não está lá no palco diariamente. A gente não está lá aparecendo muito. A gente está muito de embaixadores, né? A gente está lá atrás e é onde a gente gosta de ficar. Mas eu sei que em 2026, como você sempre está empoderando, me inspirando para Ryan, precisa falar sobre Tables. Então nós queremos agradecer você por isso. E todo mundo que está, né, ajudando nisso, eu sou muito grato por todo mundo nisso. Mas bom, gente, como o Ed falou, eu sou o Ryan, e eu sou um dos fundadores do Tables, e para mim não tem maior prazer do que servir essa casa. A gente chama casa mesmo porque aqui a gente não veja somente uma igreja, né? Mas uma comunidade, uma casa onde pessoas podem pertencer e ninguém está perfeito. A gente ama essa transparência, a gente ama essa comunidade, essa comunhão que nós temos. E hoje estou muito animado para apresentar isso. Mas essa aqui um pouquinho, eu não falo nada sobre mim, mas né? Falou, você é o Ryan. Eu sou o Ryan, né? Beleza? Mas vai ser, ó, isso aqui vai ser um bate-papo daquele jeito, quando eu estivesse na casa. Mas antes de me apresentar, pra gente não esquecer do assunto, sabe o que eu acho incrível? Porque você é sempre aquela pessoa que está nos lembrando constantemente de falar a respeito da visão da igreja. Tipo, cara. E eu não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo que você fez lá atrás que explica sobre a visão da igreja. Você até fez em inglês Verdade. também. Yes, eu speak demais. E eu ficava assim, uau, que demais, é isso. Yeah. E às vezes, né, porque a visão dessa igreja, da Tables, é uma visão mais simples, mais intimista, e às vezes a gente confunde com, não vamos falar não. Ninguém vai entender, a vamos gente fica tentando explicar. Simples. É muito simples, vamos deixar só aqui. Mas a gente precisa dessa visão. A gente precisa que as pessoas também entendam essa visão, porque vão ter outras pessoas que vão se identificar com essa visão e vão querer fazer parte dessa visão. Então, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui junto para falar Sempre sobre a nossa lembrar, tá? igreja. Quando vocês estiverem viajando pelo mundo. Ô, gente, já falou da Tables aí hoje? Manda aí, gente, estou aqui, um abraço para a família Tables. Galera, o que é Tables? Você pode lançar caixinha de perguntas. Gente, você sabe o que é Tables? É verdade, né? Entendeu? A gente Então, nunca pensou em fazer isso. Vocês são um verdade. casal blog, vocês têm a cara Da de um blogueiragem? Não, de um casal que eu sei blogueiragem. assim, gente, lindo, as viagens, tudo. Eu não consigo ver vocês se não fossem assim, famosos. Parece que eles são famosos, Oh, né? meu Deus. Olá, galera. Hoje eu acordei fazer 3 horas da zero aqui. Eu tô aqui no Potetão. A minha rotina diária. Eu acho que o pastor tá fazendo isso, essa transformação, gente. Ó, o Ryan tá deixando a barba crescer, o cabelo crescer, pra quando ele voltar, a galera vai falar assim... Quem é esse? Vai. E o que eu espero de vocês também é que essa visão sempre esteja assim, na frente de vocês, para falar assim, cara, isso aqui Deus me deu. Deus colocou no meu coração, isso tá florescendo, e que vocês não esqueçam de verdade. Eu sei que vocês não esquecem, mas por achar que essa visão é simples, É. mas nós precisamos ouvir de Amém. vocês
Como que foi naquele lá na Finlândia, lá naquele frio, você sentado na mesa e falou assim, cara, isso aqui é igreja. Deus está falando comigo e com a minha família aqui. Então, aquela chama que estava naquela mesa, lá naquela casa linda, maravilhosa, naquele terreno gelado, parecendo um filme, né, de terror, um filme bom, na floresta. Filme Nárnia. 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 Mas quando eu vejo neve, eu vejo terror, sangue. Você tá assistindo o filme errado. Você tá Nárnia. assistindo. Mas assim, aquilo que aqueceu vocês naquele tempo, continua aqui mesmo nesse calor. É verdade. Então, isso é a visão que eu sempre tive. E que eu sempre tenho quando eu chego na Tables, quando eu vejo aquelas paredes, quando eu vejo as pessoas na simplicidade. Então, que vocês falem e também encha os olhos quando vocês veem, cara, isso aqui Deus colocou no nosso coração e está florescendo. Floresceu. Amém. Tables existe. Tipo, cara. Né? Sim. Eu acho que também, Ai. pastor, vem de um lugar a gente já esteve em outros ambientes que tinham um perfil muito diferente do que a gente considera hoje, né? Como a nossa casa, como a nossa igreja. Então, eu acho que também vem de um lugar de um cuidado, de um zelo para manter as coisas simples. Mas a gente também não pode confundir, de novo, né? Simplicidade, manter as coisas simples, o coração em Jesus é uma coisa, mas também falar sobre a visão é outra coisa, né? E você podia contar então pra gente como que tudo começou. Primeiro... Eu acho que, pra mim, pra voltar, né, bem do início de tudo, até a gente ainda tem a mesa, né, onde tudo começou. Eu acho, antes que eu fale sobre como começou, acho que é muito lindo que o Jéssica apontou. O Tables nasceu não por causa de uma necessidade. É uma coisa que Pastor Márcio e vários outros pastores que eu respeito profundamente sempre falam, né? Sempre vai ter uma demanda. Sempre vai. Pastor Richard sempre fala isso, né? Sempre vai ter demanda, porque esse mundo está precisando isso, né? Então, às vezes, a gente cai nesse tipo de pensamento que preciso abrir uma igreja, preciso abrir mais uma igreja. E não é errado, mas às vezes a gente abre por causa de necessidade. Mas a nossa história, a história do Tables, não nasceu de necessidade. Ou então porque a gente foi para a Finlândia para implantar uma igreja. A gente foi lá só para plantar. Ele nasceu porque uma família estava lá simplesmente disponível, simplesmente com fome para mais de Deus, uma forma simples. Então, eu vejo isso até os discípulos no livro de Atos, eles estavam lá apenas esperando, com fome, porque o mestre, a Messias, ele falou que, tipo, espera aqui, espera para a promessa. Então, estava lá, todo mundo animado, e tipo, só esperando, juntos, como família. Então, estava lá na mesa. Então, é a mesma coisa que aconteceu conosco. A gente está num ambiente onde Jesus frequentemente estava conversando com a gente na casa. Não foi uma coisa boom, foi uma coisa muito orgânica que aconteceu. Eu estava lá pegando café de manhã, sentado na mesa, e de repente o Senhor falou comigo. Até a gente tem uma frase, né? One night, or was in the morning, God He just began to speak to me, and he said... You were talking about the phrase that you put in the poster. He said a phrase to me. He said, son, come sit here at the table. I'm here. I'm waiting for you. You're welcome here at my table. E essa frase, tipo, penetrou meu coração, e eu sabia na hora, tipo, então é tables. Mas é interessante porque não foi como eu fiz antigamente na minha vida, vai Você lá não correndo, vai lá, tipo, planejar, né? Colocar assim, não, vai ser assim, vai ser... E o que aconteceu? Eu passei, né, várias semanas, vários meses, e de repente Jéssica falou, Ryan, eu creio que Deus está querendo fazer uma coisa nova em nossas vidas, a respeito de E vai plantação de começar igreja. em Belo Horizonte. Eu não sabia necessariamente naquela altura que seria plantação de igreja. Eu lembro que eu falei, a gente estava prestes a vir para o Brasil, eu falei, eu creio que tem algo do Senhor pra gente em Belo Horizonte. Eu creio que tem algo que o Senhor quer que a gente faça. E
Tanto que foi a primeira igreja, né, que a gente plantou. Mas nasceu lá naquele, né, do nosso momento, ali, todas as manhãs. E essa frase é tão marcante pra gente, que a gente, inclusive, era um pôster enorme que a gente mandou fazer com o mapa da Finlândia. E colocar lá no tempo. Pra colocar em todo Tem um mapa da Finlândia e tá escrito em finlandês, né? E todo finlandês que chegava lá, lia e falava, olha que legal. Que legal. Olá, você é bem-vindo à mesa. Eu estou aqui Estou aqui te esperando. Uau. A gente coloca literalmente No centro da mesa. E foi lá, tipo, mas quando Deus fala com a gente fica um pouco, não vou mentir, porque a gente é uma pessoa bem transparente aqui no tempo. Eu fico um pouco um pé atrás, falo sinceramente. A gente tava naquela fase que a gente já tinha vivido o ministério de uma forma muito intensa, mais de 10 anos. Mais de 10 anos vivendo o ministério de uma forma muito intensa. E a gente foi pra Finlândia sem intenção nenhuma de implantar nenhuma igreja. Não era a intenção, né? Era para realmente viver um momento da nossa família. E assim fizemos por 2 anos. 2 anos. Assim, a gente pôde viver o céu na terra. Foi quase 2 anos. Quando a gente recebeu essa palavra, a gente tinha quase 2 anos. E era como se, assim, tava tão bom aquilo ali, Que a gente assim, não quer estragar. de novo, ai, Se eu trazer a galera... só se o Senhor falar mesmo. E a gente falou, Senhor, se você realmente está chamando a gente para plantar, ou nem planta igreja. Vai fazer alguma coisa. Não era aquele pensamento de novo, né? Tipo assim, vamos plantar igreja, vamos traçar meta. Vamos falar, pai, você vai precisar literalmente fazer um detox. Faz, tipo, tira tudo. Porque, gente, eles eram pastores de mega igreja, né? De 300 pessoas, 400 pessoas. Mais né? Quando implantava. Não, milhares. Não, as implantações de Lagoinha Centro, né? E também quando vocês foram ser líderes na sede, era assim, muita gente, cara, de líderes, só de líderes eram mais de 200 líderes. Então aquilo já era assim, o modelo de igreja que tinha era aquele modelo que vocês viveram, né? E vendo assim, gente, eu não quero que isso se torne aquilo. Várias vezes eu andei na floresta, eu gasto muito tempo na floresta, muitas horas na floresta. E foi lá, Deus começa meio, tipo, me tratar, meu coração, minha criatividade, o que é importante, o que não é importante. Ele estava fazendo um sifting. He was sifting all of the wheat. He was sifting all of the ideas, like rearranging everything and throwing some things out and saying this is important, that's not important, that's important. E tipo, eu fiz a decisão, olha, eu nunca contei isso pra ninguém. Se não cabe na mesa, não é importante. Uau! Igual quando você coloca as coisas na mesa, às vezes você coloca muitas coisas, demais. E não cabe, às vezes até fica meio desequilibrada. Então Deus fala comigo, só apenas o que eu ordenei vai ficar na mesa. Só o que cabe na mesa. Isso é bom, hein? Dá um vídeo, hein? E não é que aquele modelo anterior de igreja é errado, gente. Não. Muito pelo contrário. Claro é lindo, dá frutas, traz tantas vidas para Jesus. Sim. Mas não era o modelo que Jesus queria mais para nossa família. Era um momento diferente pra gente, né? Então, assim, de forma alguma menosprezando tudo que a gente viveu, porque nos trouxe até aqui, né? Nos ensinou tanto. Mas era como se Deus estivesse comunicando que aquele novo momento ia ser diferente. E para que esse diferente acontecesse, a gente ia ter que deixar algumas coisas para aprender a ser igreja diferente também. E é difícil, gente. Eu vou falar sinceramente para todo mundo. Porque a gente tá acostumado, né? A gente fica muito acostumado, né? Até você pode fechar os olhos, né? Sabe exatamente o que vai acontecer, né? Não, até hoje, a gente, quando foi me apresentar, falou assim, Ed, primeira frase que eu lembro essa história lá no bar. Ele fala assim, ó, não, você vai ter que colocar tudo que você aprendeu de igreja, assim, numa prateleira e não usar. Bom, e não use isso aqui. Aí a gente vai colocar, não que seja ruim, mas assim, até num novo formato onde a gente se encontrou. Tipo assim, porque lá nós éramos pessoas diferentes, né? Mais jovens, nós estamos ainda bem ainda. Né? Mas lá a gente estava no início do casamento, não tinha filhos, né? Então até na juventude a gente parece que corria mais. E essa correria, até nessa juventude, sem filhos, né? Sem tantas preocupações, assim, sem empresa, sem trabalho, com muita correria, aquilo ainda ficou assim um pouco ainda puxado. E quando nós, por exemplo, eu me tornei pai, a família,
aquele modelo, para mim, né, ficou pesado de trabalho. E quando foi me apresentado o Tables, colocar na prateleira o que eu vivia naquela correria também, e manter essa simplicidade, mas com uma profundidade diferente, que é o que a gente está vivendo na Tables, como família, né, que foi apresentado, Ed, se a sua família for mais importante que reuniões, está errado. Se as reuniões forem mais isso, importantes. se as reuniões e os protocolos e as programações for mais importante que a sua família, está errado. Se você está cuidando de todo mundo, discipulando todo mundo, mas não tem tempo com a sua esposa, está errado. Aí isso mexeu comigo. Eu falei, cara, que legal. Então, às vezes, hoje eu não tenho mais, né? Gente, nossa, essa semana eu não discipulei ninguém. Não, mas eu tive tempo com a minha família, então eu tô certo. Né? Porque nós nos encontramos pais, né? Acontece. Pai com responsabilidades, com empresa, gerindo, fazendo trabalho e entendendo ainda que tem um chamado aí dentro. Aqui dentro, além da nossa família, filhos, trabalho, Deus ainda nos chamou para apresentar o evangelho, que é simples e profundo, não tem peso, não tem dor. Às vezes vai ser um começo difícil, e uma das coisas também que você me falou da mesa é que, cara, uma das coisas que foi muito chocante para mim, né, Ed, eu quero mesa porque assim, todo mundo é igual. Igual nas imperfeições, a gente senta na mesa ali, aqui o podcast dá para ver, né, chinelo, sapato, sandália, mas na mesa não dá para ver. É todo mundo igual, né? E até nas nossas imperfeições, Jesus sentando com a gente. Isso é que eu achei, cara, eu sentava na mesa com empresário, com gente lascada, né? Eu tinha os dois, mas quando eu sento na mesa, cara, eu sou igual aos caras. Teve uma vez, até que você falou assim, Ed, quando vem algumas pessoas diferentes, né? Porque a igreja é massa porque é muito diversa, a diversidade das pessoas. Tem um cara que é empresário e que é milionário, e tem um cara que não é empresário, não é milionário. Aí uma vez você falou assim, Ed, essas pessoas, você tem que, né, uma linguagem diferente. Mas quando a gente sentava na mesa, nem parecia que eles eram milionários. E quando sentava na mesa com um cara desempregado, era igual. Mas é porque Jesus nivela todo mundo, né? O evangelho nivela todo mundo, não tem o mais importante, o menos importante. A Bíblia fala sobre isso, né? Se assentar na mesa com Jesus é ser nivelado pelo evangelho, isso é algo tremendo. Só que muitas vezes quando a gente está vivendo igreja daquela forma ativista e tal, a gente começa a criar hierarquias dentro da igreja. E aí, quando as pessoas que ainda não pertencem à igreja querem pertencer, elas não necessariamente encontram um lugar na hierarquia, porque, imagina, para elas entrar ali, ela vai ter que ralar muito para poder chegar e ser alguém, ser alguma coisa dentro da igreja. Então, a nossa ideia, trazendo a mesa, é para falar que, ó, gente, tá todo mundo nivelado, Jesus nivelou todo mundo. Senta onde você quer sentar, faz o que você quer fazer. É todo mundo bem-vindo. E eu acho que é isso, essa simplicidade mesmo, sabe? De ninguém se sentir deslocado, ninguém se sentir que não pertence. E também a ideia de ser menor, né? Para que as pessoas consigam se conectar umas com as outras também. Eu acho que isso também é importante. Viver família, porque você não consegue de verdade ter mesa num banquete, conhecer todo mundo, né? Mas assim, pequenininho você consegue tomar café com 2, 3 pessoas. E vai acontecer, porque as pessoas perguntam, né, tables, mas tipo, tem tables durante o culto? Alguns lugares vai ter alguns espaços que vai ter tables, mas como a gente diz, essa é mais a essência, né, de preparando pessoas para céu, porque vai chegar, querendo ou não, todo mundo vai dobrar. Todo mundo vai colocar os coroas se prostrar. Todo vai colocar. Vai se dobrar, então a gente só está preparando para céu. Isso. A gente está preparando para esse dia. Não vai ser muito doloroso para nós, porque a gente já sabe que aqui eu não sou mais do que você. Eu não sou bababá. Então aqui, ó. E eu acho que isso leva uma how do you say? It takes a maturity, like a type of maturity. Ele leva um tipo de maturidade que você precisa ter. Talvez até um detox para muitas pessoas. Sim. Quando entra, está esperando para me explica ele aqui, não tem aqui. Então, às vezes, não é para todo mundo, às vezes pessoas preferem. É verdade. Mas nós temos um pastor que pastoreia a igreja. Nós temos líderes
líderes, quando falamos de hierarquia, nós falamos mesmo da questão de importância, né? Que todos... Que não são idolatrados, né? Que, tipo assim, não estamos num pedestal brilhando no ali. patamar Inclusive, diferente. não tem palco, Não né? A tem gente palco, não tem palco. não tem púlpito. O kit tables é um tapete. E uma mesinha. Tem um Tem uma TV. mesinha E uma table. e uma TV. E uma TV. Porque, de verdade, quando as pessoas entram lá, tipo, é muito legal, porque quando a gente está vivendo agora na Tables e as pessoas vêm e a gente, né, acolhe pessoas, é muito bom. Eu não preciso chegar assim, mas tudo bem aqui, eu sou o pastor Ed, tudo bom? Tio Ed, bom dia, seja bem-vindo. Aí na hora do culto que a pessoa, aquele cara ali é o pastor. Porque, né, não... Lógico, nós temos, né, essa condução, Deus nos confiou algo, é uma responsabilidade, mas isso não infla o nosso ego achando que a gente é popstar. E é porque Jesus nos chamou fazendo o que a gente estava fazendo, igual os discípulos. Está pescando? Vem. Ainda sendo pescador de homens, tá, igual você falou no culto, tá cobrando impostos? Pode vir com a sua caneta, você vai usar aquilo que você está fazendo, que foi uma das coisas que me chamou a atenção também, sobre todos os nossos pastores, eles estão inseridos na sociedade de verdade, trabalhando. Foi uma das coisas que eu sempre, assim, acreditei que o evangelho não é vivido só no domingo, é no dia a dia. Mesmo a pessoa integral, mas você tem ainda que socializar com as pessoas. E eu, como barbeiro, até nessa Tables Brasil, tem muitos clientes que eram os que sentavam na minha cadeira, né? Quase todos O os Ed membros tá trazendo sentam todo lá. mundo da barbearia. Porque Maravilhoso, se eu não estiver fazendo algo na sociedade, eu não tenho como falar com as pessoas, né, cara? Ou eu só me colocar ali naquela minha vida de pastor, glamourizando isso, né? Ou vivendo uma vida que, de fato, eu creio que Jesus não chamou para aquilo, né? É para uma modéstia e levar as pessoas a Cristo. Pessoas perguntam, às vezes pessoas perguntam para mim, Ryan, você tem um ministério de evangelismo, você faz evangelismos? Eu vou falar sinceramente, a gente não faz eventos evangelísticos porque a gente está no mercado de trabalho todos os dias. Então, se todo mundo faz a parte deles de ser um evangelista no mercado de trabalho, na escola, na faculdade, não que a gente não pode fazer eventos evangelísticos, mas A gente até faz a alguns. gente faz, mas eu acho a gente pode trabalhar diferente. Eu vejo que os peixes mais prontos, as pessoas mais prontas são mais perto do que a gente imaginou. Está lá no nosso trabalho. Então a gente apenas precisa abrir nossa boca e amar pessoas e convidar eles para a mesa. Então eu acho, claro, não é regra, mas é uma coisa que a gente, de novo, a gente está tentando de simplificar ao máximo possível a cultura da eclésia, não tirando nada que é fundamental, mas tenta deixar mais simples para a gente ter mais tempo para a palavra de Deus, que é fundamental para nós, né? E relacionamento significativas, realmente reais com pessoas. Se a gente busca essas duas coisas que Deus fala, né? Você precisa buscar o reino de Deus, precisa amar pessoas, ama seu Deus. Se a gente fazer isso, eu creio a gente já está bem avançado. E o buscar a Deus em primeiro lugar, né? E todas as coisas serão acrescentadas, isso às vezes foi mistificado na mente do evangeliquez, né? Que achando que o buscar a Deus em primeiro lugar é estar em todos os ministérios, né? Na igreja 24 horas, na igreja as paredes, né? Porque eu sempre vivi, na minha época que eu converti, tudo era assim, mano, eu estou servindo a Deus. Então a galera abandonava emprego, abandonava trabalho, não lavava uma louça em casa e estava lá de voluntário na igreja pintando parede, vivendo umas máscaras. Uma coisa que a maturidade traz para a gente, como pai de família, como trabalhador no cotidiano mesmo, é que assim, máscara não sustenta ninguém. E uma das coisas que eu estou sendo mais assim feliz vivendo isso é que assim, que eu estou conseguindo de verdade ser eu mesmo, não tendo performance, errando, ficando bravo, ficando nervoso às vezes, acertando, né? Mas assim, uma das coisas, nós não somos perfeitos, né? Essa perfeição não foi pedida para nós e por isso que não tem máscara, igual como eu vivi um tempo com vocês na época de tudo, há 10 anos atrás, e estou vivendo com vocês esse tempo diferente.
um tempo melhor, conhecendo o pastor de verdade, o Ryan de verdade e a Jéssica de verdade, que eram aqueles mesmos, mas agora melhores, porque me apresentaram pessoas imperfeitas também, igual eu. Não é? Então, eu acho que tem que ser a principal para que as pessoas entendam Tables. Tables, não, quando vem me fala, não, mas é algo novo. Pode ser apresentado com algo novo, porque ninguém viu assim, né? Tão simples, minimalista. Mas para mim era algo que é desde o início. Pessoas que o Senhor escolhe, não sendo perfeitas nem preparadas, vivendo a sua vida mesmo, trabalhando, criando filho e tendo ali a sua principal, né? Que a nossa é Deus em primeiro lugar, a família em segundo, Deus nos guiando em tudo que a gente faz. E essa inspiração veio daquele tempo antes de ser igreja. Quando você veio falar para mim, sentado na cadeira lá de barbeiro, parecia que já era assim, ó, não, cara, a gente só vai começar o que vocês já iniciaram na casa de vocês, que eu nunca vi vocês fora do ministério mesmo, não pastoreando igrejas. Então, quando veio, você falou, Ed, vamos abrir, ó, ele falou, tô pensando em abrir uma igreja, o que você acha? Não fala nada para ninguém, não. Eu falei, vai embora. E vai chamar Tables, nós vamos fazer uma refeição no café, outra no almoço, outra no jantar. Eu tava pensando em todos os cultos, meu Deus do céu. Mas o que eu falei? Eu falei, mano, eu tô pronto, bora fazer, ué. Pra quando, né? Foi no mesmo dia, na outra já foi reunião. Mas, cara, aquilo assim, encheu meu coração e enche meu coração de alegria até hoje. Porque a gente não tá vivendo de novo, não é algo novo, mas voltando às primícias, bíblico, né? Uma das coisas que a gente tem que entender que é bíblico. Até hoje eu não vi nada, até os demônios que aparecem é bíblico. Não, porque, né? Porque aparece um monte de gente, tá vendo um monte de gente endemoniada também. Por quê? Mas a gente está vivendo Bíblia todos os dias, porque vocês apresentaram a mesa com Jesus. Na simplicidade está se tornando algo grande. Grande. Só começa. Só o começo, viu? A gente precisa segurar, porque, né, Jéssica, não por causa da Jéssica, mas Jéssica sempre ensina a gente, né, que é uma igreja madura, né? A gente consegue uma igreja madura a mínimo 3 anos de idade, tipo, para chegar na maturidade. E agora a gente está vendo isso no Tables Brasil, né? Todas as igrejas que nós temos, eles têm idades diferentes, né? 2 anos, e Portugal. Finlândia 2, Portugal 1. Então, nós vamos pro 2, 2, 1. Vocês vão fazer 3 anos agora em fevereiro, né? Eu acho que é lá para agosto. A gente é tão... Né? Mas não foi em fevereiro que a gente veio fazer a inauguração? Que a gente marcou como... não? Da inauguração? Vai ser 2 anos, mas... Tem 2 anos. A gente vai escolher uma data de aniversário. A gente Eu vou vai olhar lá no Google olhar nas Fotos. fotos. Vai lá no Instagram. Mas tá chegando a maturidade. E a gente, né, eu até concordo com isso, porque a gente tá vivendo, né? Tá chegando esse 3º ano, né? Do Tables em Brasil. E para mim, como pai espiritual, eu já tô sentindo, né? Que Deus vai fazer algo mais aqui em Brasil. E eu tenho pessoas como você, eu tenho Lucas, ele é um scout, a gente diz isso em inglês, scout. Ele tem essa unção de uma pessoa igual Caleb, né? Joshua e Caleb, né? Eles, tipo, foi lá ver, não, vamos, tipo, a gente vê a terra, vamos pra frente, eu falei, certo, né? Caleb, né? Caleb, e a gente vai pra frente. mesmo Então tem vocês dois, né? Mateus também. Mas tipo, Lucas e vocês dois, vocês têm esse seu coração de avançamento, de avançar, né? E eu já tá sentindo no meu espírito que Deus vai fazer algo
aqui no Brasil e vai expandir para outros lugares. Eu estou muito Mas no ansioso. tempo de Deus. No tempo de Deus. No tempo de Deus. 2026. Quem pode ser? Falando em Falando outras isso, tables. né? Ô, gente, vocês estão vendo que tem uma pessoa que tem que ficar colocando o pé no freio às Mas vezes. eu falo 3 né? anos, né? 3 É, anos de não, pastor, maturidade. tá- Eu falei com eles, olha, antes de 3 anos, ó, enquanto as igrejas não fizerem 3 anos, a gente não vai implantar Mas outra. quando tem 3 anos. Já Vai tem- pra frente. Não, já tem um monte de missionário. Eu me apego a galera. Mas eu não me apego muito, não. Eu já falo, galera, tá chegando aqui, mas se for pra mandar, a gente envia. Porque a gente crê nesse, né? Nós somos missionários também. É. E que a Nós Tables, somos uma igreja até, apostólica. e quando você trouxe o projeto da Tables também, agora já alicerçado, já com a arquiteto, tudo, né? O propósito da Tables também era estar em lugares onde não tinha igreja, academia, aeroporto, shopping, porque é tão diferente, mano. E a gente tenta apresentar, né? Mas assim, a gente tem que mostrar como que é. Então, eu até te convido para você vir em um dos cultos, né? Tables Brasil, a gente está aqui em Belo Horizonte, em Portugal, fica em Cascais, e na Finlândia, fica em Helsinki. E falando nesses 3 países, né, que vocês têm, como que é, porque nós vamos falar agora da Tables Portugal, como que foi essa implantação, mandamos pastores para lá, né, os primeiros pastores, e o incrível é que quando tem uma igreja brasileira, a maioria quer acolher brasileiros, né, para ficar mais fácil. E lá está sendo assim, muito diferente, porque os portugueses estão indo lá. Mas é porque Ai, a visão da igreja é para alcançar quem tá lá, Sim. né? A nossa visão, por exemplo, a igreja da Finlândia não é uma igreja brasileira na Finlândia. A gente até fala, é uma igreja internacional, porque tem gente de Japão, muitas nações. Caribe. Bermudas, Austrália, Inglaterra, Muitas pessoas. Estônia, tem gente de muito lugar ali, né? Então, uma igreja totalmente internacional. Então, não tá, alcança finlandeses, tem bastante finlandeses, mas tem gente de muitos lugares. Em Cascais, da mesma forma, o nosso coração, inclusive, ali é para começar reuniões também em inglês. Tem uma comunidade que fala a língua inglesa ali muito grande, muitos de americanos e ingleses e de outros países da Europa também que só falam inglês, que estão ali morando em Portugal, mas que só falam inglês, principalmente na região de Cascais. Então, assim, a gente começou já trazendo essa visão de que é uma igreja internacional, não é uma igreja de brasileiro nas nações. Os brasileiros são mais que bem-vindos. Na Finlândia temos brasileiros, em Portugal temos brasileiros, mas não é uma igreja brasileira nas nações. É uma igreja internacional que a gente está de braços abertos para acolher as nações. Porque é uma igreja missionária, é uma igreja com essa veia e naturalmente atrai pessoas. E as pessoas de países diferentes se sentem acolhidas, né? Até a maneira que a gente faz as cultas, a gente tentar nosso papel como pioneiros, pais espirituais, apostólica, você pode colocar qualquer nome, nosso papel é para só mostrar para pastores um caminho, né, que a gente crê que é bom para eles, mas no final do dia é eles que estão morando lá, é eles que estão plantando, é eles que estão servindo diariamente. Então a gente meio tira da nossa mente que precisa estar um jeito idêntico, fabricado, e fala não. E no início a gente pensa, não, vamos fazer, mas a gente aprende muito rápido. As culturas que não são funciona. extremamente diferentes, não então não desse tem jeito. como a gente colocar tudo no mesmo padrão. As culturas são diferentes. Eu dei até um exemplo uma vez numa reunião, na última reunião de líderes, que a gente tem os nossos small groups em todas as igrejas. É a nossa forma, a nossa estratégia de discipulado, né? E evangelismo também. Só que na Finlândia, o small group não funcionou. Não funcionou? Quem foi, cara? Não funcionou. E aí, os pastores tiveram um insight de mudar o nome. Ao invés de ser small group, eles mudaram para connecting group, não é? Connecting. Eles mudaram o nome. E aí, não, teve o Serving Month, mas I think Por eu acho que conta foi Connecting Group. do ser pequeno grupo. O pequeno Eles não assustou gostaram. os finlandeses. Tipo, pequeno, então. Pequeno grupo, eu vou ter que conversar com gente. Eu vou ter que... O cara Isso- tá pessoando. Culturalmente falando, pro finlandês, o finlandês é extremamente introvertido, tímido, né?
Então, para eles, small group, você pensar que você vai para um grupo pequeno, já assustava. Conversar com as pessoas. Conversar, e aí eles mudaram para connecting group ou alguma coisa assim, e aí tá fluindo, tá dando certo. E aí eles criaram serving months, ao invés de criar grupos diferentes de departamento, né, de ministério, Os próprios grupos. Os próprios connecting groups ou small groups, eles revezam cada mês. Um small group serve em todos os departamentos da igreja. Muito legal. Pra ninguém queimar. Isso aqui. E aí, então, se você pensar, se nós temos 5 small groups, a pessoa vai servir uma vez a cada 5 semanas. Pode servir mais se eles querem. Sem peso. Entende? Inclusive, a gente pode pensar nisso. Pode pensar. Isso é muito legal, porque tipo assim, quando você lança a semente já não nasce a árvore, né? Já nasce os brotinhos. Então, uma das coisas que é também primordial aqui na Tables é que a gente sempre vai estar mudando um pouquinho, né? Porque vai crescendo e vai melhorando. Vai melhorando. Aquilo que a gente errava, a gente não erra mais. Aquilo que foi muito bom começa até no início. A gente, primeiro Tables oficial. Que não foi em fevereiro? Mas a ideia do pastor é colocar a mesa e todo mundo sentado na mesa. Aí a gente fez o primeiro culto na mesa. Com nome, né? Com nome assim, reservado. Mas só porque a mesa, falei, aí não vai ficou dar, não. aquela mesona e todo mundo olhando um pra cara do outro assim. Aí Ficou a gente viu constrangedor, a galera né? ficou constrangida. Não vai fazer isso de novo. Aí mudamos, aí voltou, né, as cadeiras. Mas conta um pouquinho, eu acho importante também as pessoas entenderem sobre a liturgia nossa. A liturgia dos nossos cultos são um pouquinho diferentes. Então explica como é que eu acho que é importante para as pessoas saberem. Gente, e isso, detalhe, isso é igual em todas as igrejas. Isso mesmo. Por exemplo, até quando vieram, né, para cá, os finlandeses, os portugueses, eu acho que eles se sentiram em casa, porque tinha a mesma liturgia, né, que nós começamos ali com oração breve e depois a gente já vai para o momento de comunhão, que é a mesa, tem um café da manhã, cara, que todos os membros participam, né? Quem não está participando aí já começa a participar, levando alguma coisa. Né? No início, os pastores faziam, né? Todos os pastores colocou a mão na massa. A Rayane acordava cedo, fazia pão de queijo. Aqui em Minas Gerais é pão de queijo. Lá em Cascais é o quê? Lentilhas, biscoitos, carpaccio. E lá na Finlândia, alce. Eu que saía para... Traduz aí. Isso aí tem que traduzir para ele, né? We're eating bears and wolves. Yes. Lá na Finlândia, cara, é sangue na mesa. Lá é Ele tá achando que vikings. tá num episódio de Vikings, né? Mas a nossa liturgia é muito legal porque tem esse momento, né, de oração e o momento de comunhão, que é uma das principais, né, fatores para que as pessoas se conheçam ali de fato. Fez parte do culto. Isso, faz parte, essa parte da mesa, porque às vezes as pessoas acham, né? O café da manhã e depois o culto. Não, o culto começou às 10, na partir do momento que o pastor orou e liberou a mesa. Aquilo cara, é muito legal. E todo mundo está criando essa rotina. Eu acho que ele desconstruir, meu ponto de vista. Eu acho que ele já prepara o ambiente para a comunhão, nesse meu ponto de vista. Tipo, porque às vezes pessoas, eu observar, né? Pessoas sentam na cadeira, às vezes, esperando, né? Tipo, pessoas novas, né? Chega lá, senta na cadeira. E eu vou lá e falo, não, tipo, vai lá, toma café. Tipo, o culto já começou. Eu acho que é muito lindo, né? Não, e ainda mais, porque as pessoas vão depois da comunhão, que a gente precisa, assim, aqui no Brasil, assim, já tem que começar a gritar. Ô, galera, acabou já! Gente. Esse lugar, em qualquer lugar. Todo lugar também. Até na Finlândia. E na Finlândia também, gente, acabou. Porque a galera gosta desse Faz uma... Mas, e o legal é que todo mundo, né, depois assim, porque você fica satisfeito, lógico, né, porque você tomou um café ali, você tá tranquilo, a palavra não é aquela, não é exaustivo, né, fica assim, a gente tem um louvor também, louvor bem simples também, não simples, mas assim, cara, não tem luz, não tem bateria, por enquanto, pode ter uma table. Mas por enquanto... Mas é um carrãozinho, cara, e um violão, as músicas, né? Teclado. E o mais legal, quando a gente não tinha microfone, cara, eu achei lindo, porque... A igreja cantando. A igreja cantando. Essa aqui até agora... Todo mundo quando chega fala assim, Ed, foi a primeira vez que eu fui na igreja
e eu ouvia. Não, até Isso agora, cara. É, cara. Domingo passado, fica Todo impressionado. mundo cantando, cara. Sim, e assim. e aí eu todo gosto mundo até disso. aprende, até aqueles que cantam ruim, começa a cantar ou melhora ou sobe pro Kids. Né? Mas esse momento de louvor, cara, eu sou apaixonado. E a palavra, né, objetiva, que leva as pessoas a refletir e a praticar. E não é aquilo assim, cara, eu tô cansado. Quando acaba o culto, às vezes a gente acaba cedo e a galera fica assim, acabou só. O pastor, ele acaba toda vez e a galera fica esperando mais. Não, vai ter um recado. Não, aí eu tenho que ir lá. Ô, gente, calma aí. O pastor acabou assim do nada. Lá no Portugal assim também? Não, né? Lá... Não, aí Bim e Matheus entram também pra dar os recados. Acho que chegou um momento da minha vida, tipo, eu já fiz esse trabalho, pode... E tá sendo um momento assim, ó, que a gente tá vivendo na igreja e quando acaba os cultos, a galera não quer ir embora. Esse domingo, mas eu tô achando bom, porque antes isso era um peso. Que hora você foi embora da igreja domingo? Domingo eu fui embora às 4h30. Mas explica, né? Explica, não, o que foi? Em Belo Horizonte tá muito calor e na igreja Tem um ar ar-condicionado. Aí a gente falou o seguinte, quem fez comida em casa? Aí ninguém levantou a mão. Vamos pedir uma marmita aqui, marmita, né? Marmita is like a to-go food. E ficamos lá na tables, na mesa, chegou a comida, a gente aí ficou conversando, trocando ideia, falando da vida, de trabalho, falando da igreja, aí pedimos açaí tem também em todo lugar. Tem, né? Yakai, they call it. Não, mas depois disso a gente falou, cara, a gente tem que fazer isso aqui mais vezes. Porque foi muito bom ficar na igreja. A gente tem um TV enorme lá, né? TV, Dá pra As crianças ver vendo um coisa. filme. Agora a gente vai levar um PlayStation 5. Maravilhoso. Pronto. Agora todo mundo ficou sabendo, todo mundo vai ficar. ficar esperando. Pode. Quando o culto acabar, Mas ninguém essa vai que embora. Mas essa que eu quero. Vou pra ser um lugar agradável, assim, acabou, não tem que sair correndo, não. Não, pede Eu acho- comida, senta na... Nossa, Vamos essa fazer- que não. eu quero, mano. Aí é muito o próximo passo agora, mais um galhozinho nascendo. Mas aí já isso emenda, é muito já faz legal. um outro culto para as Já pessoas faz que não um culto. puderam vir de Isso. manhã. Entendeu? Olha, não, Muito porque eu bom. gostei demais de ficar até mais tarde. Toda vez quando vocês vão, né, o cameraman ali mora longe, aí ele fala, não, o que a gente vai almoçar hoje? Aí domingo já pode pedir uma marmita lá, né? Mas assim, cara, outro ponto, as nossas crianças, né? Os testemunhos que eu tô tendo, tipo assim, todo pai que vem com crianças fala assim, Ed, é impressionante, meu filho nunca ficou na salinha e nunca pediu para ir para a igreja. Agora, todo domingo, segunda-feira, ele já pergunta, é dia de tables? Mas você sabe por quê, né? Na terça-feira, pai, é dia de tables? Todos os dias, o melhor dia das crianças para esperar, eu vou para tables. Isso encheu meu coração, tá? Eu creio, pastor, que a razão que é desse jeito é porque, eu creio, verdade, esses 30 minutos, eu creio que as crianças, eles sentem acolhidas, eles se sentem seguras, eles se sentem confortáveis. Eles chegam, já podem ir brincar, eles já sabem que eles vão pro tapete, que é o nosso púlpito. Eles sabem né? onde eles podem ir para pegar um brinquedo, ou eles podem levar um brinquedo deles, e depois a gente recolher, né? Os brinquedos pra não ter briga, né? Mas, tipo, é muito lindo. E, tipo, a gente não proíbe as crianças, porque o nosso palco não tem palco, é tapete. Sim. Então, a gente... É eu um não sei lugar que se eles eles vão. percebem, mas eu faço isso quando... Eu não deixo a nossa A mesa mesa no meio. Eu não deixo o violão. Eu fiz isso de propósito. Eu quero que todos os pastores escutem isso também. Eu fiz isso de propósito. Porque eu quero tirar qualquer coisa que talvez vai interromper as crianças para se sentir confortável. Porque onde eles sempre vão? Eles vão No lá tapete. no tapete. E na Finlândia também. Né? E os pais veem eles, eu sempre observo. Eu vi os pais sentando lá, Perto deles. tomando café, tomando conversando. Eles não tá muito... Tá lá. Eles lá. Cara, e por causa disso eu sinto que essa transição, quando as crianças subir para o culto deles, eles já tá se sentindo seguro. E essa Porque aí se é uma criança nova, já deu tempo de fazer uma amizade ali naqueles primeiros 30 minutos, se familiarizar. E a gente sempre se apresenta, né? As professoras sempre procuram as crianças quando chegam.
Tem a mesa que as crianças amam também, né? Que sempre tem alguma coisa ali que quem não elas vão gosta. gostar. E aí elas já vão lá com um copinho, enche de uva, volta pro tapete. Ô, gente, come. vocês falando assim, Gostoso demais. eu nunca prestei atenção nesses detalhes. Ah, mas eu presto Fred. Cara, que demais. legal, é verdade, porque você vê as crianças envolvidas do Do início início ao fim. fim, cara. Pessoas acham que é um toque que Ryan tem, né? Pra tirar, mas eu fiz toda vez. É o lugarzinho que eles vão. Quero essas pessoas. Então, É o tapete. todo tables que vai ter, eu quero sempre a gente tem esse tipo de mentalidade que as crianças, cara, eles vai ser totalmente E é um transformado. lugar seguro, né? A pastora também, quando apresentou o projeto, um dos principais, né, pilares ali também era ter esse espaço para acolher as mães, as crianças, um espaço confortável, aconchegante, Com onde ninguém ar-condicionado. onde ninguém acha que a minha criança está atrapalhando. O meu já desligou. As crianças podem estar gritando, cara, eu não consigo nem ouvir, porque parece que eu estou em casa. Porque lá em casa eu tenho 2. Mas quando você apresentou o projeto de o Espaço Kids com um vidro, as poltronas para a mãe ficar. Não, no nosso Espaço Kids tem fraldário, né? Tem um espaço para as crianças menores ficar, tem um espaço dividido. Ainda tá melhorando, né? Não, tá melhorando. Não, a gente. Não. De onde a gente saiu, a gente tá assim. Ó, gente, a Tables começou só com guerreiros mesmo. Viu? Não, era um calor de 50 graus, um prédio assim, com poeira, sem ventilador, eu pregando e as mães assim, derretendo, eu achando que era de emoção, não, era o calor, derretendo a maquiagem. Aí eu, meu Deus, aí agora tudo mudou, né? Ainda tá assim, mais de 70%, né? O nosso projeto ali para cima ainda não está concluído, né? Principalmente para aquele espaço que a gente chama de espaço aconchego, que é o espaço que a gente recebe os bebês até 2 anos de idade, crianças. É um lugar que a gente ainda quer deixar muito mais maravilhoso, né? Tem ali já toda a estrutura para a gente fazer uma cozinha para as mães, às vezes precisa esquentar alguma comidinha, esquentar alguma mamadeira. Tudo isso tá estruturado, só falta acontecer, né? A provisão chegar. Tem a parte também do projeto que a gente vai colocar os assentos confortáveis ali para as mães, porque o espaço aconchego é assim, é um vidro que você tem no 2º andar, onde as mães levam as crianças, aí tem aquele tapetinho no chão, as crianças menores, tem vários brinquedos. Então, durante o culto, as crianças menorzinhas, elas vão ficar com os pais, com a mãe ou com o pai, mas naquele espaço onde o pai consegue lá de cima assistir o culto lá embaixo, sem se preocupar se o filho está atrapalhando ou não o culto. Então, assim, a criança está brincando, está no chão, os bebezinhos ali ficam ali no chão brincando, tem muito brinquedinho, tem o tapetinho, e os pais ficam ali acompanhando o culto. E aí, a partir dos 2 anos de idade, é que a gente tem as salinhas para acomodá-los, né? Então, até 2 anos, a gente acredita que o melhor lugar para as crianças estarem é com os pais. E aí, depois de 2 anos, eles, né, já conseguem, né, tá ali com a professora, não precisa também, já estão um pouquinho mais independentes, não precisa, né, de tanta assistência dos pais. E é isso, é o meu espaço favorito da igreja. Mas ainda não tá do jeito que eu E que a gente quer investir muito, né, nesse Ministério Kids, que vai chegar. A pastora tem um projeto que chama Pequenos Discípulos, que é maravilhoso, né, pastora? Pastora, esse projeto, meu Deus. Não, é sério, mas falar de criança, mano, eu sou assim, de proteger, de levar eles de verdade. Agora que a gente é pai, né, mas sempre é o desejo de Jesus, venham as minhas crianças. E para que vocês entendam, nós priorizamos famílias, crianças, de verdade, é um lugar que eu quero que o meu filho seja seguro ali, mano, e aprenda. A primeira vez que o Joaquim falou sobre Bíblia, lógico, a gente ensinou, mas quando a gente veio para Tables, ele tinha, 3 anos, né? Pequititinho, agora tem 6. Então, cara, o meu filho com 3 anos falando assim, papai, nem falava direito, aí foi uma aula que a Bia deu, falando sobre vestes novas, vestes brancas. Aí ele, papai, você já comprou minhas vestes novas para ir para... mano, falando sobre mansidão, de 3 anos, falando sobre os dons do Espírito. Pai, é lindo. Mansidão é dom do Espírito. Então, é uma igreja que nós não queremos que as crianças vão lá só para brincar, né? Que eles se tornem, de fato, pequenos discípulos, né, pastora? Com certeza. E a gente sempre ora por eles, né? Antes deles subirem para ter o culto deles. E a gente sempre fala culto deles porque
de novo, não é um lugar, deixa eu tirar as crianças daqui pra gente ter o nosso culto, deixa eu remover o barulho ou a inconveniência pra gente conseguir ter o nosso culto. Não é nada disso. Todas as vezes que a gente ora, que a gente ora para que o culto dele seja tão poderoso ou mais poderoso do que o culto que a gente vai ter aqui embaixo. Porque é isso que eles estão fazendo lá em cima, eles estão cultuando. E eles têm o louvor deles, e aí eles têm um momento de receber a palavra, eles têm um momento de brincar também, que faz parte, né, da infância, brincar muito, mas tudo de uma forma muito intencional, apontando para Jesus. A gente quer que as nossas crianças conheçam a Bíblia. A gente não quer que as nossas crianças apenas saibam historinhas da Bíblia, mas a gente quer que as nossas crianças entendam como aquelas histórias e aquelas verdades podem transformar as suas vidas de verdade. E isso só vai acontecer se a gente ensinar elas Bíblia. Não só contar historinha, né? Elas ouvem historinha da Cinderela, do Homem-Aranha, tem tanta historinha legal que elas ouvem. Mas diferente de ensinar a Bíblia, de ensinar a teologia, que aquela historinha que eles estão aprendendo vai transformar a vida deles. E é o que a gente tenta fazer ali nas nossas... A gente faz nas nossas igrejas, né? Pelas nossas crianças. A gente realmente investe no crescimento delas e a gente tem toda uma equipe por trás pensando nas lições, em como inovar para as nossas crianças. Aí a equipe do Ministério Infantil, tanto da Tables daqui, quanto da Tables da Finlândia, de Portugal, são pessoas assim que estão sempre pensando como que a gente pode inovar para trazer a palavra de uma forma mais interessante para as crianças. E isso é maravilhoso. Aí você já ficou um corte pro curso da pastora. Esse corte aí vai ficar, né? Ó, já vou colocar no meio. E pastor, nós temos também um dos pilares nossos que é essa inovação guiada pelo Espírito Santo, que é nós estarmos envolvidos e projetar isso na arquitetura, no audiovisual, né? Em tudo que a gente está fazendo tem algo estético que é muito bonito, nós já somos, né, referência, copiados, e nós que... Referência copiada. As pessoas copiam a gente, né? Nós somos referência. Quem copiou aí, cuidado. Mas eu tô falando, mas é porque é o nosso intuito, essa inspiração que vem, né, do empreendedorismo, do design, e fala um pouco como que saiu essa inspiração sua, que você é um cara mestre do design. Olha, bem, quando a gente desenvolveu a marca, né, porque eu creio é importante que a gente tenha um brand, porque pessoas conseguem reconhecer, né, o trabalho lindo que Deus está fazendo no lugares, mas quando Deus fala com a gente sobre a marca, que ele até inspira pessoas além de talvez ministérios lá dentro da igreja. Eu vou tentar explicar, tá? Mas que, tipo, o Mesa, né, se você olhar, observar o logo mesmo, ele é muito simples, né? Ele é muito simples, ele é bem niveado, a gente deixa ele mais, tipo, rodando, né? Tudo isso explica do jeito que a gente crê que Deus está convidando, não apenas pastores, profetas, mestres, pessoas de dons espirituais, ministeriais, mas também outros dons de empreendedorismo, dons de tecnologia, dons de arte, etc, etc. Então a gente quer também essas pessoas pertencem na mesa. Por causa disso, eu falo talvez nem explicar essas coisas para ninguém, mas a mesa, ele não tem pontos, ele não é quadrado. Não tem tipo, quinas, ele é mais arredondado. A razão é porque às vezes a gente pensa uma maneira, mas pessoas criativas, inovadoras, eles têm um outro ângulo, uma outra maneira de ver coisas. Então eu fiz essa de propósito para pessoas entenderem. Aqui ele não é rígido, aqui, claro, a gente segue os princípios bíblicos, mas aqui ele tem talvez uma coisa meio diferente, meio minimalista, diferente, fora da caixa. Então, é nesse princípio que nós temos como igreja, que a gente convidar essa inovação. A gente recebe essa inovação das pessoas. Eu sempre estou perguntando para pessoas da nossa igreja, o que você acha? Tem uma forma que a gente poder fazer melhor? O que você acha? É uma ponto de vista para fazer coisa diferente? E uma coisa que... Porque na empreendedorismo, no business, você só
com colaboração você vira sucessiva. Bem sucessivo. Quando você colaborar com outras pessoas, até sua própria competition, você consegue empreender mais. Essa parte de empreendedorismo, empreendendo como fazer as coisas. Então, eu quero levar isso lá dentro da cultura do Tables, que a gente sempre está aberto para fazer coisas diferentes. Então, esse princípio de inspiração leva não somente lá dentro da igreja, mas também lá dentro do nosso trabalho, onde pessoas podem levar o Tables onde eles estão. Eles podem fazer um culto de Tables, talvez, no meio do período de almoço. Uau. Fez sentido? Então, onde eles estão, eles podem fazer isso. Então, esse princípio eu creio que eu queria falar. Talvez as pessoas não sabiam, mas... Nem eu sabia. Você fala mais sobre isso. Cara, não, já dá uma reunião de líderes. Gente, aqui não é rígido, não é quadradão. A gente pode ir moldando. O que você acha? Bom, se você entrar no Tables Brasil, você vai ver que até a escada, né? Ele tem essa parte rodando, né? Ele é arredondada. 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 Arredondada, ok. Ele é rounded, né? Então, você vê que ele seguia mesmo o logo do Tables. Se você olhar também do parte do vidro, ele é a mesma coisa. Porque as pessoas entram pensando, aqui não é só um caixa, né? Ele é um outro tipo de ambiente. Caixa. Um outro tipo de caixa. Não é caixa, é outro tipo de coisa fluida, né? Uma caixa redonda. É isso mesmo. Mas isso me inspira muito, né? Eu quero fazer essas inovações justamente para que nós alcancemos todo o nível da sociedade, né? Do simples ao mais, assim, mais rebuscado, mas falar assim, cara, eu sou simples, eu consigo estar aqui. Eu sou muito criativo, eu consigo estar aqui. Eu não sei fazer nada. Fica aqui também sem fazer nada. Eu quero convidar pessoas que estão assistindo isso, né? Talvez você tenha desejo para... entendi isso que eu vou falar, tá? Mas talvez Deus colocou muito forte em seu coração para... planta uma igreja, mas você fica inseguro, talvez, que vai ser diferente, pessoas não vão entender. Eu quero inspirar vocês. Se Deus está colocando isso em seu coração para fazer algo diferente, não precisa ser Tables. Pode ser Tables, pode não ser Tables, pode colar com a gente, pode fazer sua própria coisa. I don't care, eu não se importo nisso, mas faz uma coisa diferente. Não fica insegura de fazer coisas diferentes. Vai ter muitos haters, vai ter muitas pessoas que falam, não vai dar certo. Faz uma igreja, uma padaria, não vai dar, não vai ter dinheiro, não vai... Esquece essas pessoas, esquece esses haters que falam que é impossível. Se Deus coloca esse desejo no seu coração, be an innovator. Eles falam com Franklin, com Tesla, com todos esses tipos de pessoas que não é possível para ter energia desse jeito, não é possível para ter esse tipo de carro, não é possível. Gente, pessoas moram muito aqui. Eu quero você quebra isso em 2026. Manda mensagem para nós com testemunhos. De novo, não precisa ser Tables. Tables é só uma parte desse grande plano. Mas a gente criou Tables para inspirar pessoas para pensar fora. E se talvez você está aqui e você quer abrir uma igreja, cola conosco, empreende conosco. A gente está aqui para ajudar você também. Esse é meu papel como pai espiritual. Eu sei que ela está olhando para mim aqui agora, mas eu vou olhar para ela. Não, isso aqui é o start. Tá brincando. Começou, né? Vamos. Ó, gente, vai sair curso de liderança, Pastores Tables Global. Se você quer se tornar um pastor da Tables, nós temos o curso aqui de liderança, Pastor Ryan, Pastora Jéssica, Pastor Ed, Pastor Mateus, vai ter esse incubador, Pastor Yuke, Judith, em todas as línguas. E você vai aprender a ser um inovador, né? Diferente. Amém? Amém. Essa aqui, incubador, Tables. Gente, isso aqui é só o primeiro episódio do nosso Tablescast. Eu tive a honra, né? Hoje não vai ser a última, depois essa o capitão, né? E sempre vai ser assim, vai ter mais, porque vocês ficam falando esses negócios que não é pra falar. Vai ter, olha, não vamos cortar nada aqui, tá? Não corta nada, porque vai ser assim, sempre essa conversa. Nós vamos ter aí, ó, depois, vamos ter um podcast
Finlândia, né? Já fala inglês para os finlandeses. The word is like complex. Well, guys, we're so excited to be able to start something like this that is going to resonate into eternity. What we're doing here is not just by accident. It's God ordained. It's what God's called us to do as church planters, as pioneers, as great adventurers. Just as Jesus told his disciples before he left, he said, get ready, go out. Like, what do you, like, and the disciples many times probably question themselves, am I ready? Will I be able to do it? We have the Holy Spirit. We have the great advocate who is with us at all times. And we want to encourage you. We've had this fun. We're talking, we're joking, but in all seriousness, God is on the move. Jesus is coming back. Yes. His church is aching for his return. And there's so many people that are going to go to hell because they have not been reached. There are not enough churches in the world. We need more churches. We need more people that are prepared to do the work. And that's why we're doing these kinds of things, to inspire people, to get people ready, not just for tables, but for people all around the world. God needs people to say yes to his plan. And that is exactly what we have done. And now the invite is to you. What are you going to do with what you've heard? What are you going to do with what you've seen? And we want to just be advocates, helpers, participators, mentors, spiritual parents, spiritual friends, whatever it may be, to help you on that mission. And I hope you understood what I just said, but that's for you guys. Hey. Pastora, Amen. você vai falar para Tables Portugal. Mentira. Pode ser em português, né? Era pra ser você falou isso pra Tables da Finlândia, você I just said sabia, it to né? anybody who speaks English who is around the world watching Ele this. falou pra todo mundo que fala Yes. inglês que tá ao redor do mundo assistindo eles. Mas já que é pra eu falar pra Tables de Portugal, Tá bom, que I love you guys. eu vou Tables mandar family, um- you're awesome. eu vou mandar um recado especial pra Igreja de Portugal. Vocês sabem que vocês são muito especiais, vocês foram a nossa última igreja local. Nós passamos aí 7 meses com vocês e foram meses tremendos. E a gente sabe que o ano de 2026 vai ser um ano glorioso para Yeah. vocês, assim como será aqui na Igreja de Tables do Brasil e assim também como será na Igreja da Finlândia. É isso que a gente tem orado por todas as igrejas. Verdade. Um ano glorioso. Essa palavra Mas profética. um beijo pro pessoal de Portugal. A gente, eu entendi totalmente errado. Tô aqui profetizando sobre as nações de inglês. Essa mulher vem aqui só falar 2 palavras poderosas. Eu amo essa minha esposa. Então, Amém, é assim. eu pronto. penso aqui pra falar uma palavra em inglês para o mundo inteiro. Então, tô Tá aqui. ótimo. Fechou. Foi lindo, cara. Você entendeu? Nossa, very, very, very good. Gente, esse foi de novo o nosso primeiro episódio. E pastores, eu quero também agradecer a vocês e afirmar, tá? E reafirmar o quanto que vocês não podem só ficar nos bastidores. Vocês têm muito para entregar, cara. Muito para entregar. Vocês não podem ser anônimos e nem ficar só atrás das câmeras e nem vocês têm que aparecer. Vocês têm que estar com a gente precisa, esse povo precisa dessa simples palavra aí que vocês deram. Já assim, me deu até eu já sou animado, mas eu fiquei mais animado ainda. Entende? Então, que esse seja o marco. Nós vamos fazer os cortes, vocês vão aparecer e depois vocês aparecem mais. Eu vou. Alright? Alright. Alright? Sei, pastor. Obrigada. I love you. Deus. Beijo. Love Obrigado, to- Lucas. to- Obrigado a todo mundo. Tables Cast. It's